Nesta aula você vai trabalhar a formatação das páginas criadas. Vai criar um único cabeçalho para as páginas, associar a imagem ao fundo do cabeçalho, trabalhar o formato dos menus. Sugestão para a próxima aula: repita o que está a ser apresentado no vídeo, pause o vídeo e reproduza a ação em seu computador. Explore opções. Vamos começar. Boa aula! Agora que já vimos os principais conceitos do HTML e do CSS, como montar aí algumas páginas básicas, vamos estilizar essas páginas de forma que elas fiquem todas padronizadas como num site, né? Então, vamos fazer o download aqui desses arquivos que estão na aula arte final. Eu vou trabalhar basicamente com todos os arquivos que nós já trabalhamos, podem pegar da aula anterior, mas eles estão também na aula arte final, de forma que se você fazer o download de lá, você vai pegar eles todos. E o que tem de diferente é que com relação às imagens, eu coloquei mais algumas imagens aqui para nós fazermos a finalização dos designs, tá bem? Bom, então vamos abrir aqui principalmente o estilo, que nós vamos trabalhar agora, e também o index. Tá? Se quiser já deixar também as outras páginas abertas, não há problema, tá? Eu vou abrir na hora, mas... E também vou dar um clique duplo aqui no index para abrir no browser e acompanharmos as modificações. Perfeito, então percebe que o que está aqui é o que nós trabalhamos na aula passada, né? Vamos então aqui no Notepad++ e vamos ir aqui no estilo, né? Então temos aqui no estilo os formatos de acordo com as categorias e com as tags e com as classes que nós colocamos durante as aulas que passamos. E agora vamos então melhorar um pouco para dar uma cara de site nessas nossas páginas que criamos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é vir aqui no body, não é? E eu vou pegar e vou colocar um tamanho para o body. Eu não vou deixar ele para o browser definir. Sim, eu vou definir. Por quê? Porque é mais fácil de eu trabalhar com os elementos já sabendo qual que vai ser o tamanho do body. Tá? Uma vez que o body é uma tag mãe, vamos chamar assim, e todos os elementos se ligam a essa tag mãe. Tá? Então eu vou primeiro colocar aqui uma widget de 900 pixels, que basicamente cobre aí grande parte das resoluções aí que nós percebemos, né? Vou também colocar a margem do conteúdo que está dentro do body como zero, mas na verdade é essa palavrinha alto aqui, que é um diferencial. O que ela faz? Ela, com base no tamanho do browser, né, da área toda do browser, ele vai colocar os 900 pixels, mas ele vai verificar quanto que ele tem que deixar de esquerda e quanto que ele tem que deixar de direita, vai fazer isso de uma forma igual. Então deixar o alto é importante nesse caso. Também vamos pegar e vamos colocar a fonte, né, o font size aqui. Font size eu vou colocar ele como 100%, de forma que todas os demais font sizes que estão nos elementos abaixo do body vão corresponder a esse 100%. Então se eu colocar alguma coisa a 80%, então ele vai ser sempre 80% do body, tá? Bom, font family nós já estamos e a cor nós já definimos lá em cima, e eu vou colocar só um background color aqui, bem fraquinho, para não ficar um brancão, né? Mas ele vai ser quase imperceptível. Vou usar o RGBA, né? Lembra que nós temos então red, green e blue. Eu vou colocar FFF, que na prática é tudo branco, e vou colocar aqui até um nível de transparência, tá? Depois você pode trabalhar e mexer com isso de acordo com o que for achar interessante, tá? Bom, eu vou salvar aqui, venho aqui então, vou fazer um refresh aqui que aconteceu. Ele
centralizou, então, percebe o conteúdo, né? Já deixou um pouco mais a página, e aquilo que eu falei das margens, né? Ele colocou a margem aqui igual, tá? Porque foi aquela questão do alto lá. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui copiar, na verdade, isso aqui como se fosse um cabeçalho para todas as páginas, né? Mas vamos melhorar um pouco o design disso, do menu, colocar uma figura aqui no fundo, centralizar, colocar o título aqui à esquerda, tá? Então, para isso, vamos voltar aqui no arquivo de estilo, né? E nós vamos criar uma coisa chamada header, que não é o head do HTML, e sim o header que vai dentro do body. Então eu venho aqui no index, né? Eu vou chegar aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, header de cabeçalho mesmo, né? E aí eu venho aqui, tirar esse espaço aqui, e vou colocar aqui o final dele, também é uma tag que abriu, fechou. E vou fechar ela aqui. Muito bem. Salvo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para o estilo, né? E vamos criar aqui uma formatação para o header. Então venho aqui, escrevo o header, né? Abro as chaves. Perfeito. E aqui eu vou começar a colocar o que eu quero. Bom, então vamos primeiro colocar uma imagem aqui no fundo. Então a ideia é vir aqui, e aqui nós vamos ter uma imagem, não é? Já que eu já pré-defini, então essa imagem ele está aqui no images, chama-se back03.jpg. Então vamos vir aqui, então no estilo, e vamos colocar o seguinte, background. Tá vendo que tem um image aqui, ó, né? E aí vou vir aqui e vou colocar URL, abro parênteses, e vou colocar aqui images, que é o diretório, né, que ele está, e vou colocar o nome da figura, que é o back03.jpg. Muito bem, fecho aqui e vou colocar ponto e vírgula, né? E aqui eu vou colocar uma altura também, porque se você não coloca altura, o browser adota uma formatação conforme o tamanho da imagem que está lá, e muitas vezes não corre bem. Então, se viermos para cá, vamos fazer aqui o refresh, percebe que ele já colocou aqui a imagem, né? Então nós temos aqui a imagem, temos o menu dentro da imagem, nós vamos trabalhar isso agora, e o título também, eu vou querer colocar esse título aqui à esquerda, em branco e centralizado, tá? Então como é que nós vamos fazer? Então a primeira coisa, vamos mexer no título, eu vou vir aqui, vou colocar header, H1, fecho aqui as chaves, tá? Aí dentro do header H1 eu vou também colocar uma fonte diferente, fonte family, vou colocar aqui Times New Roman. Lembra que como é uma palavra com uma fonte com mais do que uma palavra, eu tenho que colocar entre apóstrofes, né? Fechei aqui. Aí venho para cá, vou colocar aqui a cor, que vai ser branca, tá? Depois eu vou colocar uma margem, então ele vai ficar ali à esquerda, né? Primeiro então eu vou colocar ele à esquerda, né? Está lá em left. E aí eu vou colocar uma margem para que ele não fique grudado ali na borda da figura, então margem left. Vou colocar ele aqui como sei lá, 30 pixels. Tá. Também vou colocar uma margem top para que ele não fique em cima. Então ele vai ficar mais ou menos centralizado. Lembra que a altura dele aqui é 100, então ele vai começar no 40, então fica um pouco mais centralizado. E aqui eu vou colocar o padding, que o padding, o que ele faz? Ele ajuda dentro da figura,
ele vai dar uma margenzinha também e vai empurrar o conteúdo para baixo. Perfeito, então salvo aqui. Vamos vir aqui, refresh. O que aconteceu? Aquilo que eu falei, então ele colocou a margem, colocou aqui à esquerda, colocou em branco, mudou para Times New Roman e jogou o conteúdo para baixo por causa do padding, que é onde a gente vai trabalhar os menus agora. Tá? Vamos então vir aqui, né? Então vamos trabalhar os menus. Os nossos menus são aqueles naves, não é isso? Então, o que nós vamos fazer no menu? Eu vou querer primeiro aumentar o tamanho do menu, porque ele é muito pequeno, então de forma que ele pegue a página toda também, e mude a cor dele, tá? Para ficar mais interessante visualmente. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar esse Align Center, e vou colocar aqui o padding 0, tá? Para que ele não tenha, não saia ali do que está estipulado para ele. Display inline, e eu vou usar o float left. Lembra do float? O que faz o float? Ele joga todo o conteúdo para a esquerda e vai colocando ele à esquerda. Deixa eu salvar aqui e ver se surte algum efeito para você ver por enquanto. Tá vendo? Ele colocou aqui à esquerda, tá? E o padding 0, ou seja, ele não deu nenhum espacinho entre eles, tá? Nós vamos melhorar ele agora, tá? Aqui eu vou colocar, na verdade é um nave ali. Nave ali. Então eu tenho tanto para o link quanto para o visitado, ele vai ficar com uma... Aqui eu vou mudar um pouco o background color dele. Vou colocar uma cor que eu já vi no timão, RGBA aqui, padrão RGBA. Vou colocar ele com 6, com 212, 255 e 0.28. Perfeito. A cor eu vou deixar ele azul mesmo. Aqui o display eu vou colocar display block para ele não ficar enfim, ser mostrado mesmo como um bloco, né, o menu inteiro. Vou alinhar o texto no centro, né, por isso que eu não precisava do padding. E vou colocar aqui o tamanho, então eu vou colocar aqui o widget. Lembra que eu estou colocando o widget para quê? Para cada opção de menu, né, do LI ali, Line Item. Então, se eu pegar os 900, que é do body, e dividir por 5, não é isso? Que é a quantidade de menus que eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou chegar aqui nesse 180, tá? Ou seja, para que o menu ele ocupe o espaço inteiro do body, tá? Então cada pedacinho do 5 vai ter 180 pixels, né? Eu vou colocar um padding na linha, tá? Diferente vai ser 3 pixels, e em cima ele vai ter 0 de padding. Então eu vou salvar aqui, né? Olha aqui, tá? Salvo aqui. Vamos vir aqui então. Perfeito, olha o que aconteceu aqui. Ele, como eu coloquei o widget 180, né, eu tinha 5, ele fez cada um com seu 180, que cabe exatamente nos 900 do body que nós definimos anteriormente, tá? Bom, então eu tenho aqui, né, que você percebe aqui, ó, eu clico aqui, clico aqui, clico aqui. O que está faltando? Está faltando o hover, né, que o hover é isso aqui, né? Então quando eu clicar o hover, né, eu vou colocar aqui, ó, LI. Pronto, deve funcionar. Venho para cá. Então olha aqui, ó, se eu colocar o hover, ele já mostra aqui, né? Tá começando a ficar com cara de menu, tá? Agora o que nós vamos fazer é pegar isso e copiar para as outras páginas.
e já vamos ter uma formatação padrão para cada uma das páginas. Então, para isso, nós vamos pegar aqui no que nós colocamos para o index, né, o header, e nós só precisamos copiar esse header para as próximas páginas, né? Talvez atentar aqui ao título que nós vamos querer dar, não é? Então vamos abrir as páginas, volto aqui no coisa, então vou abrir aqui a página de contato, vou abrir a página de login plataforma, vou abrir a página nossos cursos e vou abrir a página tabela de cursos. Perfeito. Bom, então vamos aqui no index, né? Aqui embaixo do body, vou copiar isso aqui, o header. Então vamos aqui então no contato. Então eu tenho aqui em coisa do body, eu elimino o nav, né? Eu vou colocar aqui em cima do nav, porque ele já tem aqui o nav, né? Salvo. Vou fazer a mesma coisa aqui na plataforma, então eu elimino o nav. Pum. Vou também nos nossos cursos, venho aqui e elimino, salvo, venho aqui, perfeito. Bom, então acho que colocamos em todos. Vamos então aqui, voltamos para cá, então vamos chamar aqui início, veio cursos, ele já mostrou aqui, ó, percebe que ele já alterou, valores, contato e área reservada, ou seja, esse menu que nós fizemos, ele já está padrão, né? E percebe também, lembra que nós alteramos o body para ficar aos 900 pixels, também ele já trabalhou para colocar o body de todos, uma vez que todos puxam daquele arquivo estilo.css, tá? Muito bem. Bom, nessa aula agora ficamos por aqui e na próxima aula vamos explorar ainda mais a questão da formatação para melhorar o visual do nosso site. Nesta aula você trabalhou um pouco a formatação das páginas criadas. Na próxima aula você irá concluir a formatação das páginas e finalizar o site. Parabéns, aula concluída. Nos encontramos na próxima aula.